Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 13ª rodada. E olha que já aconteceu, foi coisa nesse Brasileirão da Série A, aonde a gente nunca pode deixar de falar, a CBF não dá o menor valor ao campeonato. Porra. Não tem como você ter um campeonato mais equilibrado do planeta, aonde não para na Copa América, aonde a metade ou mais da metade dos clubes que iriam parar na Copa América, a CBF não quis parar. É óbvio que a CBF caga e anda pro campeonato dela. Óbvio que canta. O interesse é só o dinheiro. Provavelmente, por algum motivo, ia ter mais dinheiro o campeonato continuando. Aí é lógico que a CBF escolheu o dinheiro. E tem um outro detalhe também. A CBF está cagando para a seleção brasileira. Por quê? Quem torce para clube não torce para a seleção. Ou não perde tempo com a seleção. Mas se não tiver jogo do brasileiro, para não ficar em abstinência de futebol, a torcida iria olhar a seleção brasileira. Agora, tendo o Campeonato Brasileiro, tu acha mesmo que alguém vai ficar procurando notícia sobre a seleção? Não esquece. Então, a CBF, ela não dá moral para os seus produtos. Ela derruba o produto em detrimento de dinheiro. Tem dinheiro, ela caga e anda para o produto final, que é a seleção ou o seu campeonato. Bom, e continuando aqui, o Brasileirão da Série A está na sua 13ª rodada. Temos jogos sábado, domingo e segunda-feira. Já estamos num campeonato onde está tendo uma dança das cadeiras ali na parte de cima da tabela. Já tivemos diversos líderes. E na parte de baixo da tabela é uma briga acirrada entre gigantes. Briga acirrada entre gigantes. Óbvio, tem ali uma ou outra torcida que diz que esse time aí não é gigante, aquele não é gigante. Mas se você pegar a torcida dos times que estão na zona de rebaixamento, tu pega o Fluminense, é o último colocado, é o atual campeão da Libertadores. Você pega o Grêmio, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Você pega o Corinthians, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Você pega o Vasco da Gama, campeão da Libertadores, campeão... Ou seja, irmão, campeão brasileiro, ou seja, você pega esses 4 clubes aí, né? E, parceiro, não tem jeito, né? É um Z4 muito do pesado e é onde o campeonato está de uma forma diferente, porque você tem, na parte de cima da tabela, você tem agora um outro pretendente, você tem o Bahia como pretendente ao título. Então, a coisa vai mudando. E se você não fosse aprimorando, se você não fosse atualizando, se você não for mudando a sua administração, você vai ficando lá embaixo. Essa é a situação. E hoje, gostando ou não gostando, né? Tem aí a SAF. Uns são a favor, outros são contra. Eu, por exemplo, já falei, eu tenho o meu pé atrás com SAF. Tá? Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, eu não tenha mais esse pé atrás. Mas também pode ser que daqui a 2 ou 3 anos eu não goste de vez. Mas a gente tem que analisar. Eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Eu tenho que ver ali como é que funciona. A gente tem aqui no Brasil SAFs que estão dando certo e SAFs que não deram certo. Então, eu particularmente estou avaliando. Então vamos lá para a gente dar os nossos palpites para essa 13ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Deixa eu subir aqui. Bom, teremos jogos, como eu falei, sábado, domingo e segunda-feira. Lembrando aqui a classificação diz o seguinte, aqui, classificação, primeiro colocado o Flamengo com 24 pontos, segundo colocado o Bahia também com 24 pontos, terceiro colocado o Botafogo com 23 pontos, quarto colocado é o Palmeiras com 23, o quinto colocado é o Cruzeiro com 20, o sexto colocado é o Atlético Paranaense com 19, o sétimo colocado é o São Paulo. Deixa eu botar o óculos aqui que já não estou mais enxergando nada. O São Paulo aqui, ó. Cadê? O São Paulo
é o sétimo colocado com 18, o oitavo é o Red Bull também com 18, com 19 pontos temos o Internacional, na nona colocação temos o Internacional com 17, deixa eu pegar aqui, baixar, o décimo colocado é o Atlético Mineiro também com 17, o décimo é o Atlético Mineiro com 17, o 11º é o Fortaleza também com 17, o 12º é o Juventude com 16, o 13º é o Criciúma com 12, o 14º é o Cuiabá com 12, o 15º é o Vitória da Bahia com 12, o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o Vasco com 10, e na zona de rebaixamento nós temos o Atlético Goianiense na 17ª colocação com 10, o 18º é o Corinthians com 9, o 19º é o Grêmio com 7 e o último colocado, o 20º, é o Fluminense com 6. Então vamos lá para os nossos palpites da rodada. Lembrando que temos dois clássicos, né? Temos um clássico aqui no Rio, e temos um clássico em São Paulo, um clássico no Rio e um clássico em São Paulo. Então vamos lá para a gente começar os nossos palpites. Bom, teremos no sábado, conhecido como amanhã, dia 29/6/2024, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco vive um momento técnico bem complicado, está melhorando, o Vasco está melhorando, acho que o Vasco vai dar trabalho para o Botafogo. Eu acredito que esse jogo seja em São Januário, eu vou até dar uma olhada aqui para ver aonde vai ser esse jogo. Eu acho que esse jogo é em São Januário, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Aqui onde São Januário. É em São Januário. Eu falei que não seria interessante para o Vasco, na minha opinião, levar o jogo para o Maracanã. Pelo menos eu estou lendo aqui na tabela, está escrito São Januário. Eu não levaria esse jogo para o Maracanã. Primeiro que não vai ter torcida para isso. Já que é 90 para um lado e 10 para o outro, é 90% de torcida do Vasco e 10% de torcida do Botafogo. Será que a torcida do Vasco iria encher o Maracanã? Será que iria encher o Maracanã? Não acredito. Não acredito que a torcida do Vasco queria encher o Maracanã. Então, encha São Januário e dá 10% para o Botafogo. E joga em casa. Porque, na verdade, nesse momento, o Vasco, mais do que dinheiro, ele está precisando do apoio da torcida, está precisando de ponto. Tá? E o Botafogo está ali querendo pegar aí uma liderança, né, que está na mão do Flamengo nesse momento. Tem o Bahia ali na segunda colocação, ele é o terceiro. Essa rodada, o Botafogo vencendo pode assumir a liderança. Então, Botafogo e Vasco. E o Vasco, né, tentar se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. Botafogo e Vasco. Cara, o jogo vai ser difícil. O Vasco, apesar de ter perdido para o Bahia, vou repetir, a arbitragem prejudicou o Vasco. Não estou falando que favoreceu o Bahia, tá? Estou falando que prejudicou o Vasco. Só que vai ter gente que vai falar, Magalhães, se prejudicou o Vasco, obviamente favoreceu o Bahia. Pode-se pensar assim. Mas eu estou falando dessa maneira para não entender que o Bahia ganhou porque roubaram o Vasco. Não, não foi isso. Mas o árbitro atrapalhou o jogo e prejudicou o Vasco. Tá? O Vasco estava fazendo uma boa partida, tá? Em relação ao time do Bahia, que é bem mais forte. Vai dar trabalho para o Botafogo. Eu não sei se o Botafogo está completo. O Botafogo ganhou do Bragantino, mas não estava completo. Estava com ausências de muitos jogadores. Cara, vai ser um jogo complicado. Vasco da Gama e Botafogo. Eu vou de empate. Vasco da Gama e Botafogo. O palpite do seu amigo Magalhães é empate. Cuiabá e Red Bull. Também neste sábado, dia 29. Cuiabá e Red Bull. O Cuiabá vem de um empate contra o Corinthians, o Red Bull vem de derrota. Cara, o Cuiabá tá fazendo um campeonato bem interessante. É o 14º colocado ali, tá com 12 pontos, não tá próximo da zona de rebaixamento, mas vem se recuperando, né? Porque nas últimas, no início, o Cuiabá foi muito mal, mas conseguiu se recuperar. Cara, Cuiabá e Red Bull. Bom jogo.
Cuiabá e Red Bull, bom jogo. Cara, Cuiabá e Red Bull, o meu palpite para Cuiabá e Red Bull, palpite do Magá, Cuiabá e Red Bull, Cuiabá e Red Bull. Cara, Cuiabá e Red Bull, eu vou de empate, mais um empate. Para mim, os jogos de sábado serão 2 empates. Vasco e Botafogo e Cuiabá e Bragantino também vou de empate. Aí no domingo, dia 30, temos 7 jogos. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 11 horas da manhã de domingo. O Atlético Mineiro mais completo, né? Lógico que tá faltando jogadores na seleção por causa dessa imbecilidade da CBF. Só assim para falar, né? Porque acho que não existe outro termo. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é um time competitivo, mas o Atlético Mineiro é mais forte. Eu vou de vitória. O meu palpite é vitória do Atlético Mineiro. Também no domingo, Fortaleza e Juventude. Fortaleza aplicou 3-0 no vice-líder Palmeiras e o Juventude ganhou do Flamengo, que é o líder, por 2-1 em casa. Juventude é um time bem competitivo, bem competitivo. Não justificando, mas o Juventude aproveitou o cansaço do Flamengo, principalmente no segundo tempo, né? E o Flamengo está completamente mutilado aí, sem 8 jogadores, 8, 9 jogadores. Fortaleza e Juventude. Eu vou de vitória do Leão do Pici. Para mim, o Fortaleza vence a partida. Difícil, mas o Fortaleza vence a partida perante o Juventude. Também no domingo, Grêmio e Fluminense. O último e o penúltimo colocado. O último e penúltimo. 7 e 6 pontos. Mando de campo do Grêmio, né? É mando de campo do Grêmio, mais ou menos, né? O Grêmio não joga na sua arena. Deve jogar, eu vou até dar uma olhada aqui onde é que vai ser esse jogo. Deixa eu pegar o óculos aqui para dar uma olhada. Não, aqui tá mentindo. Tá falando que é na arena do Grêmio. Mentira. Falando que é na arena do Grêmio. Eu já tô até desconfiado que Vasco e Botafogo não vai ser em São Januário, vai ser no Maracanã. Tá? Porque eu tô olhando aqui, botou a arena do Grêmio, eu já vi que esse site que eu tô olhando aqui não condiz com a realidade, não. Então, de repente, Vasco e Botafogo vai ser no Maracanã. Tomara que tenha público, né? Tomara que tenha público. E o Vasco não tome prejuízo, né? Porque o Vasco, só para lembrar, se for no Maracanã, ele tem que pagar a dupla Fla-Flu, né? O aluguel do estádio. É caro para ficar vazio, por isso que eu tô falando, melhor ir a São Januário. O Grêmio eu não sei onde vai jogar. Aqui tá dizendo a arena do Grêmio, mas causada. Mas acredito eu que vai jogar no Sul. O Fluminense não tem nada, não tem tática, não tem técnica, não tem parte física, não tem nada. Perdeu por Vitória em casa. O time do Grêmio, apesar de também estar lá embaixo, mas o Grêmio tem um esboço de time, é um time mais arrumado. Grêmio Fluminense, eu vou de vitória do Grêmio. O meu palpite é vitória do Grêmio. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. São Paulo que veio muito bem, deu uma queda, ganhou o último jogo da Chapecoense, do Criciúma por 2-1. E o Bahia que é o vice-líder. Jogo difícil, cara. Jogo difícil. O Rogério Ceni reencontrando o São Paulo, né? Cara, um jogo difícil. Para mim, o time do Bahia é melhor do que o do São Paulo, tá? O time do Bahia é melhor do que o do São Paulo. Tá jogando em casa. Cara, mas na boa, São Paulo e Bahia. Não acho que o Bahia vai perder pro São Paulo. Não acho que o São Paulo ganhe do Bahia. Para mim dá empate. São Paulo e Bahia, para mim, o meu palpite é empate. Criciúma e Internacional, também no domingo. O Criciúma vem de uma derrota pro São Paulo. O Internacional perdeu em casa, né? Mais ou menos em casa, é igual a situação do Grêmio. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez o gol no último segundo dos acréscimos. Bom jogo. Criciúma, um time bem competitivo, bem arrumado. Vai dar trabalho pro Internacional, que também está desfalcado, por causa dessa... Cara, eu digo até que é sem vergonhice da CBF, né? Criciúma Internacional. Criciúma Internacional, eu vou de... O meu palpite é vitória do Internacional.
Criciúma Internacional, o meu palpite é vitória do Internacional. Também no domingo, 6h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro. Jogo encardido. Jogo encardido. O Flamengo com o time completo seria um jogo difícil. O time com 7, 8 desfalques e cansado é mais complicado. O time do Cruzeiro vem com a parte física provavelmente melhor que a do Flamengo. Né? É um time bem arrumado do Cruzeiro, que provavelmente vai ficar mais arrumado, né, após a janela. Né? O Flamengo também acredito que deva perder alguns jogadores, mas deva contratar alguns jogadores. Cara, Flamengo e Cruzeiro, bom jogo. Bom jogo, Flamengo e Cruzeiro. Eu não sei como é que o Tite vai armar. O Tite está sem 2 jogadores pela esquerda. Não sei se um deles vai voltar. Acho que o Bruno Henrique não volta. A gente não sabe se Cebolinha vai voltar. Então talvez tenha que improvisar pelo lado esquerdo. Não sei porquê. O Tite não está usando os garotos da base do ataque. Né? Cara, jogo difícil. Cara, o jogo é muito equilibrado. Se o Flamengo tivesse completo, eu ia falar que o Flamengo era favorito. O Flamengo completo, eu ia falar, não, o Flamengo é favorito perante o Cruzeiro. Agora, o Flamengo com essas ausências, 7, 8 ausências, não dá para você falar que o Flamengo é o favorito contra o Cruzeiro. Cara, Flamengo e Cruzeiro, para mim dá empate. Flamengo e Cruzeiro, o meu palpite é empate. E terminando, na segunda-feira, Vitória e Atlético Paranaense. Clube Atlético Paranaense, Vitória Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está mais na parte de cima da tabela. O Vitória saiu da zona de rebaixamento. Cara, mas por incrível que pareça, o time do Vitória está mais seguro de si. O Atlético Paranaense perdeu o treinador, né? O treinador saiu, o Cuca. Cara, um jogo complicado para o Atlético Paranaense. Muito complicado. Vitória Atlético Paranaense, jogo muito complicado. Muito complicado mesmo. O Atlético Paranaense perdeu de 2-0 da última partida. E o Vitória ganhou do Fluminense aqui no Rio de 1-0. Cara, olha, posso estar enganado, mas o rubro-negro baiano não vai perder esse jogo, não. Para mim, esse jogo ou dá vitória ou dá empate. Esse, para mim, ou dá vitória ou dá empate. Então, tá aí o meu palpite para essa 13ª rodada do Brasileirão 2024 Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!